qual tipo de alimento que nós temos que cortar no nosso dia a dia para que nós possamos ter uma alimentação saudável ou para que nós possamos emagrecer? Bom, essa é uma das perguntas que muitas pessoas se fazem hoje em dia. E não é difícil entender por que as pessoas se questionam a respeito disso. Até porque, para onde quer que nós olhemos, nós vemos uma quantidade absurda de informação sendo divulgada. Nós vemos notícias, nós vemos postagens nas redes sociais, tudo falando sobre como se alimentar, sobre novas dietas. E a grande parte dessas informações só serve para deixar as pessoas a cada dia mais confusas. As pessoas já não sabem o que é um alimento saudável, o que realmente faz mal para elas, e as pessoas ficam perdidas achando que elas não podem mais ter uma alimentação normal, comer como elas comiam antigamente no seu dia a dia. Elas acham que tudo que elas colocam no prato delas é um veneno em potencial, é um alimento engordativo que vai atrapalhar elas a alcançarem os seus objetivos. Então, essa quantidade excessiva de informação que hoje nós temos acesso, muito graças às redes sociais, a informação que nós temos numa velocidade extremamente rápida, em certos momentos acaba atrapalhando as pessoas por causa do excesso de informação, que é o que eu chamo de overdose de informação. A pessoa recebe informação demais e muitas vezes informações contraditórias. Uma hora, por exemplo, o ovo é um ótimo alimento, um aliado para a saúde. Outra hora ele é um grande vilão que tem que ser excluído. E nós vemos isso com vários alimentos, glúten, com carboidratos, vários outros que têm, em determinado momento, recebem a tarja de vilões e depois aparecem estudos, aparecem pesquisas mostrando alguns benefícios sobre esses alimentos. E as pessoas que estão no meio desse tiroteio, no meio desse fogo cruzado, elas acabam extremamente confusas. Elas não sabem qual estudo, qual pesquisa científica que está certo. A dessa semana ou a que foi feita a semana passada. Isso é normal porque a maioria das pessoas não entende como que funciona o arranjo, o conjunto do conhecimento científico. O que acontece, na verdade, é que não necessariamente um estudo ele anula o outro. Na verdade, os conhecimentos eles vão se somando para que o conjunto desses conhecimentos aí sim forme algo que nós possamos nos basear. Então, não adianta a gente ver uma notícia de um novo estudo, uma nova pesquisa que foi feita com determinado alimento, falando que esse alimento é bom ou que é ruim, e a gente pegar aquilo e basear toda a nossa alimentação naquilo. Muitas vezes, isso é só um pedaço de toda a informação que nós precisamos. Mas tudo isso, toda essa dificuldade em entender como a alimentação saudável deve ser, e muitas vezes por parte das pessoas propagando isso, algumas de fato não intencionalmente, mas outras fazendo esse tipo de propaganda, falando que você tem que excluir alimento X, você tem que parar de comer outro grupo de alimentos, isso não passa do que eu chamo de terrorismo nutricional, que é tornar a cada dia mais a alimentação das pessoas algo mais complicado, algo mais difícil, e algo que nós vemos tomando proporções cada vez maiores a cada dia que se passa. Antigamente era muito mais fácil que as pessoas comessem sem se preocupar, mas hoje, a cada dia, nós vemos as pessoas extremamente preocupadas, com uma grande atenção naquilo que elas têm no seu prato. Óbvio que se preocupar com a alimentação, ter um cuidado com aquilo que você está comendo, não é algo ruim, pelo contrário, é algo ótimo. Mas quando essa preocupação toma proporções que causam dano a você, onde, por exemplo, você não pode mais sair para lanchar com seus familiares, com seus amigos, onde você não pode participar de uma festa da família, porque você não pode comer alimento X, porque você não pode comer nada que tem ali, aí isso se torna algo problemático para a sua vida. Porque muitas vezes, além de não te dar o resultado que você quer, ainda está te levando a um problema ainda maior em outra área da sua vida. Então, esse terrorismo a cada dia tem tornado a alimentação algo extremamente difícil, extremamente complicado de ser feito. E a alimentação saudável não precisa ser assim. Na maioria dos casos, as pessoas não precisam fazer cortes absurdos, não precisam tirar aquilo que elas gostam de comer da sua alimentação para ter uma alimentação saudável,
e para alcançar os seus objetivos, como por exemplo emagrecer. O que elas precisam é só entender como usar a alimentação de um jeito equilibrado para que elas possam alcançar aquilo que elas querem, sem precisar se torturar, sem precisar sofrer. A alimentação saudável, na verdade, é quando você consegue equilibrar não só o gasto energético, aquilo que o seu corpo precisa biologicamente, mas também equilibrar aquilo que são as suas necessidades com as suas preferências e os seus gostos pessoais. Só assim você consegue ter uma alimentação saudável e ficar longe de toda a histeria que é causada pelo terrorismo nutricional.